Gente, eu acabei de perder o início desse vídeo porque minha bateria acabou. Mas vamos lá, eu tava muito animada, eu tava muito louca. Eu liguei um tripé aqui, liguei essa luz porque tava horroroso, liguei essa luz e vocês não acompanharam nada. Mas vamos lá. Duda, por que você tá fazendo um vlog agora? Você nem postou o último vlog, você nem acabou de editar. Faz mais de um mês que aquele vlog tá lá e você não posta ele porque você não tem coragem de gravar o áudio dele e esquece e não posta. Sim, gente, podem tacar as pedras, eu já me taquei. Mas vamos ao que importa. Fluxo de pensamentos e eu vou postar esse vídeo no bruto, então vai ser isso, eu não vou editar e não vai ter esse papo de ai, tem que editar, não vou editar. Esse vídeo vai ser no bruto e eu falei isso no outro, espero que não acabe, não vai acabar a bateria porque eu coloquei pra carregar. Mas basicamente eu tô tendo um surto criativo, espiritual. Enfim, eu queria compartilhar com vocês, porque eu não acho que são coisas que nasceram só aqui, eu acho que são coisas espirituais e que eu não quero que tomem a minha vida, por isso que eu tô falando pra vocês lutarem contra a sua. Bom, eu sempre, quando pequena, queria ficar doente. Ai, Duda, eu sempre queria ficar doente. Por que eu sempre queria ficar doente? Porque eu queria validação o tempo todo. Eu queria que as pessoas cuidassem de mim. E quando eu tava doente, eu sentia que as pessoas me davam atenção. Eu sentia que as pessoas me cuidavam. Conseguem compreender? Estão compreendendo, garitos? Vocês não compreendem? Não sei se essa luz tá melhor. Tava bem melhor antes. Não sei por que mudou. Mas enfim, eu sempre queria ficar doente para isso, para ter validação e tal. Mas eu cresci. Só que quando eu fico doente, esses sentimentos, essas emoções e tudo isso volta. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Eu tirei os cílios, essa parte esquerda aqui, e desde o primeiro dia que eu tirei os cílios, algumas coisas foram voltando, e sentimentos que minha própria psicóloga já falou que são crenças limitantes da minha vida. Crenças limitantes não, as que ordenam a nossa vida. Crenças bases, enfim, fundador, esqueci o nome. Mas de desamor, de desvalor, sabe? De abandono e muitas coisas assim. Sabe, eu não vou, obviamente, abrir minha vida, mas minhas emoções ficaram uma loucura. E eu nem fiquei tão mal, tipo, fisicamente, vocês estão vendo? Tipo, eu tirei na quinta-feira, hoje é sábado, não dá nem pra perceber. Mas eu fiquei muito irritada, porque eu não podia comer o que eu queria, porque eu não posso fazer os esportes que eu quero, porque eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Só que eu acho que foi uma oportunidade do Senhor para que nesses dias eu parasse e eu pudesse ter clareza sobre minha vida e sobre os desafios que eu tenho que lidar. Tá, na segunda-feira, hoje é dia 28/2, então na segunda-feira, dia 2 de março, isso, minha vida volta ao normal, só que de um jeito bem diferente. Não compartilhei com vocês, mas saí do meu antigo trabalho, tem outro trabalho que tô gostando muito porque tem um sistema híbrido, então eu trabalho 3 dias de home e 2 dias em casa. Tô trabalhando na Curly. Amo estar com essa galera, amo estar com esse time. Mas era algo que eu precisava em relação à faculdade para me comprometer com a faculdade. Eu não conseguia estar do jeito que eu tava antes. Enfim, e essa minha rotina de faculdade e trabalho volta segunda-feira. Só que tem algumas coisas que dificultam minha caminhada com o Senhor, dificultam meus sentimentos e dificultam de eu chegar espiritualmente em outros lugares. Porque são crenças limitantes minhas, são coisas que, traumas que me fizeram e que me deixam nessa situação passada. E o Senhor meio que pegou tudo, todas essas coisas, todos esses sentimentos e tá lidando comigo antes de tudo isso começar, para que eu administre isso. Olha que presente. Olha, mesmo quando eu aqui nos meus surtos, gente, tipo assim, eu tô bem fisicamente depois de tirar o siso, sabe? Mas tantas coisas passaram pela minha cabeça por esse período, sabe? Tanto sentimento de rejeição, de desamor todos os dias. E hoje à tarde eu tinha certeza que eu ia ter um tempo à noite com o Senhor, mas eu tava indo pro Júnior e aconteceu uma situação que não me fez ir, que trouxe de volta o meu sentimento de rejeição. Então eu vou listar todos os sentimentos que eu senti aqui nesse caderno e vou estar sempre com ele pra mim. Esse vai ser meu caderno de psicólogo. Então ele sempre vai estar aqui pra mim, pra que eu possa ser essa autorreguladora.
Eu vou explicar algumas coisas pra que vocês entendam todo esse meu surto. Eu sou uma pessoa que eu sempre preciso de muita validação. Só que quem já começou um relacionamento fala, que o casamento muda você e faz você sentir com todas as emoções, mas namorar também faz isso. Mexe com seus hormônios, mexe com tudo. E desde que eu comecei a namorar, eu lido com sentimentos que eu nunca tinha. Sabe sentimento que você não sabe que você tem? Então, eu não tô falando de querer fazer as coisas, não, gente. Tô falando de coisas que voltam, de traumas que voltam, porque é uma pessoa te amando. Então, todos os sentimentos em relação ao amor, cuidado, afeto voltam muito e você lida com muitos traumas ao mesmo tempo sem perceber. Então, eu no começo do nosso namoro descontava muitas coisas no Júnior que não são papel dele. E eu não tô falando isso porque eu não faço isso agora. Às vezes eu faço, perdão, amor. Mas são coisas que eu tenho que tratar individualmente como Duda, entende? Eu não preciso do Júnior pra me autorregular, sabe? Por exemplo, eu muitas das vezes, gente, eu sei, eu nunca me senti tão amada e tão cuidada como com meu homem. E vocês podem falar o que falar, falam, porque tu quer sempre estar com ele, porque tu não vai durar. Vou durar sim, gente, ele é meu marido, é óbvio. Olha pra cara dele. Olha, gente, não tem essa possibilidade. E não é porque eu não tô me permitindo viver, é muito pelo contrário, porque eu conheço exatamente quem ele é. E eu sei exatamente o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e onde a gente vai alcançar, mesmo com os nossos erros e acertos. Mas muitas das vezes eu esperava uma validação do Júnior que não era papel dele, era papel meu. Gente, eu sei que o Júnior me ama, eu sei que o Júnior me cuida, ele cuida todos os dias. Eu sei que ele não tem nojo nenhum de mim. Eu sei que, tipo assim, ele me acha a pessoa mais bonita, mais how beautiful, como ele falaria. Mas tudo que ele viu na vida, sabe? Só que muitas das vezes no nosso relacionamento, eu duvidei por sentimentos momentâneos. Então, vou dar exemplos. No começo do relacionamento, quando o Júnior, ficava um tempo sem me responder, eu ficava, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa. Agora, eu já evoluí, eu já não tenho essa percepção. Eu fiz alguma coisa, eu sei que aconteceu alguma coisa que ele não tá lá. Ele pode ter dormido, ele pode ter acontecido qualquer coisa, mas eu sei que não tem a ver comigo. Porque se tivesse a ver comigo, ele falaria. Mas você entende que são coisas que muitas das vezes eu coloquei um peso sobre o Júnior que deveria ser um peso meu. Porque ninguém deve lidar com os seus pesos, sabe? E é normal. Você vai descontar nas pessoas. É normal, não tente sair disso, porque você vai descontar. Se você não tiver firme com o Senhor, você vai descontar. E mesmo estando firme com o Senhor, você vai descontar nas pessoas. Mas é importante que você volte para esse lugar, porque nenhuma pessoa vai ser suficiente. Sabe? Nenhuma pessoa vai te dar o amor que você quer. Nenhuma pessoa vai suprir todas as suas necessidades, todos os seus desejos, senão o Senhor. Entende? Então, quando você coloca isso numa pessoa e coloca suas frustrações, não vai pra lugar nenhum. Isso não significa que você não deve comunicar as coisas que você não gosta pro seu parceiro, ou não ter essa liberdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o Senhor desses dias trouxe todos esses sentimentos que eu vou anotar aqui daqui a pouco, depois de conversar com vocês, para que eu pudesse identificar coisas que regem minha vida. Só que olha que engraçado, elas não regem, elas regiam. Porque são sentimentos que, se eu deixo no automático, eles me pegam e me fazem me colocar numa posição para baixo da que eu tenho. E o inimigo fica me acusando todo o tempo de pertencer a elas. Entende? Mas são coisas que, se conscientemente eu sei, eu não preciso mais lidar com elas. A situação que eu tava citando para vocês. Então, por exemplo, hoje o Júnior não me elogiou. Uma situação, e eu não tô falando do Júnior porque o Júnior é imaculado. Mas se hoje o Júnior me elogiou, eu sei que ele não precisa me elogiar hoje. Porque eu sei que eu sou a coisa mais linda que ele já viu no mundo. Ponto. Porque ele me fala isso a todo momento. Só que às vezes, por eu estar num momento de instabilidade emocional, eu quero que o Júnior fale isso. Mas quem que tem que me reforçar a ideia que eu tenho sobre o Júnior? Eu mesma. Não é o Júnior. Porque senão eu vou estar sempre dependendo dele pra ver o que ele pensa de mim. Tipo, não faz sentido, gente. Não faz sentido. E o Senhor trouxe todas essas coisas à tona para que eu pudesse lidar e combater elas. E isso não é só sobre relacionamento, isso é sobre nós. Sabe, se você tá. Meu, a gente tá em março, desculpa, aqui eu tô na Unicamp. Graças a Deus.
Mas sendo na Unicamp é que demora meu semestre e tal. Faculdade pública é uma bênção. Então, demorou e acontece. Só que eu não posso viver na posição dos meus traumas, porque eles vão querer me puxar para uma posição que não é do meu valor. Entende? O inimigo quer que a gente fique plantado nas coisas daqui. Então, muitas das vezes eu verbalizo com a minha boca, fazendo drama, falando que ninguém cuida de mim, falando que ninguém dá atenção pra mim, falando que ninguém me ama, falando que fulano me odeia, falando que porque falaram mal de mim eu sou uma pessoa ruim. Eu me coloco nessa situação e as palavras têm poder espiritual e me deixam nessa situação, eu não consigo crescer e mudar, mas são coisas que eu preciso combater mentalmente e espiritualmente para. Entende? Como que eu quero ter uma posição de valor? Como que eu quero ter um crescimento como o Duda? Se, ao menos, eu me prendo e fico falando toda hora coisas que pra minha cabeça moldam uma figura de mim antiga, algo que eu não acredito, algo que o Senhor não tem planejado pra mim, algo que o Senhor não tem para mim, que não são os planos do Senhor, porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal. Vocês me entendem? Meu, eu ia concluir para outro caminho, mas eu esqueci. No começo do ano, eu decidi que uma das metas para esse ano era eu me desenvolver. E vou fazer 21 anos. Eu ter liberdade. Só que muitas vezes o que me impede de ter liberdade é aqui. É a dependência das pessoas. E não a dependência só física, mas a dependência emocional. A dependência de validação dos outros o tempo todo. E essa é uma meta desse ano, a minha dependência. Independência. Independência em relação ao que os outros pensam, independência em relação ao meu dinheiro, independência de eu poder fazer as coisas. Se eu tô alinhada com isso com o Senhor, é isso, vamos? Entende? É uma independência que muitas vezes eu me impeço de ter. Porque se eu não tiver aprovação, então quem eu sou? Entende? E eu quero atingir essa independência. Mas essa independência é do Senhor. Não de fazer só o que. Enfim. Meus sisos aqui. Pra vocês terem ideia, tipo, um sentimento. Gente, eu passei por um turbilhão de sentimentos esses dias. Eu vou anotar algumas coisas aqui pra me lidar. Mas há 20 minutos atrás, 30, eu não queria tomar o dipirona pra ficar meio mal e as pessoas me darem atenção. E eu tô racionalmente contando isso pra vocês entenderem que eu não tô falando isso como uma profeta, como alguém que tem totalmente controle sobre sua vida. Não, eu há uma hora atrás estava chorando aqui, lidando com todos os meus sentimentos. Só que eu não posso deixar com que todos os meus sentimentos, tudo, todos os traumas, tudo que venha, se tornem realidade sobre minha vida. Porque, beleza, tudo bem, eu passei por um sentimento ruim e venho coisas do passado. Mas isso é a minha realidade? Por que quando os sentimentos vêm a gente não consegue pensar racionalmente? Ai, tipo, você foi rejeitada. Não, aconteceu isso, isso, isso. Você tem um sentimento de rejeição em relação ao passado, mas isso não quer dizer que você foi rejeitada porque você é amada. A gente tem que ter senso crítico e não deixar com que as coisas inconscientemente nos abalem, sabe? E é isso, gente. Isso é um desabafo pra mim, pra você. A gente tá em março. Abril, o ano tá indo. E a gente vai deixar que as coisas continuem do mesmo jeito. Esse é um ano da gente conquistar as coisas no Senhor. Mas a gente tem que ficar firme. Porque a batalha não é contra corpo. Não é contra sangue, é contra potestades. E desculpa, você pode errar o quanto você quiser. Eu erro um monte. Sabe? Mas se a gente não entender em quem a gente tá, se a gente não entender que a gente não produz frutos por nós, a gente produz frutos porque a gente tá na figueira. E outra coisa. Ai, Duda, eu errar me faz com que eu não seja digna. Não. Isso faz com que você possa pedir perdão e possa novamente alcançar o perdão do Senhor e conseguir amar. E dica, todas as vezes que eu mais estava mal com o Senhor, sabe o que eu fiz? Eu servi. Porque servindo eu entendi e o Senhor me usava para falar com pessoas o que Ele mesmo queria fazer comigo. E eu não sei por que eu tô falando isso
tudo. Mas esse vídeo vai ter 15 minutos certinho. E eu amo vocês e fiquem com Deus e até o próximo vlog.